Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, prontos e dispostos para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E o tema que nós teremos nessa manhã é lições que nós podemos aprender em tempos de isolamento. Lições que nós podemos aprender em tempos de isolamento. E o texto que nós estaremos utilizando é o texto de 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos de 9 a 18. E convido aos amados para que possam abrir as suas Bíblias nesse texto e acompanhem a leitura juntamente comigo. O texto de 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios, e todos os gentios, a ouvissem. E fui liberto da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar nesse momento, irmãos, buscando a orientação do nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que temos de poder nos reunirmos juntos em espírito para aprender um pouco mais da tua palavra. E pedimos ao Senhor, a Deus, que venha nos guiar nessa meditação, assim também como nos abençoar por meio das tuas orientações. Eu te peço, a Deus, que o Senhor fale através desse servo, e que o Senhor possa, a Deus, edificar e fortalecer cada um dos teus servos, que neste momento estão isolados em casa, mas prontos para poder ouvir a tua voz e serem confortados pelo teu Espírito. Essa é a oração que faço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, lições que nós podemos aprender em tempos de isolamento. Meus irmãos, em sua carta aos crentes de Tessalônica, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5, no versículo 18, ele introduziu uma valorosa lição para a Igreja de Cristo ao dizer que em tudo nós temos que dar graças. O fato curioso é que essa recomendação ela foi dada à Igreja durante um tempo de grandes e severas tribulações. E eu interpreto as palavras do apóstolo Paulo nesse versículo como se ele estivesse dizendo: olha, agradeçam a Deus também por essas tribulações que vocês têm passado. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês nesse tempo atual. Nesse único versículo, Paulo, para nós, está apresentando duas verdades muito importantes. A primeira delas, irmãos, é que nós devemos ser gratos a Deus por absolutamente tudo. Não somente pelas coisas boas que acontecem em nossas vidas, mas também por aquelas situações que nós consideramos as mais difíceis. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo nos leva a reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Porque nada, absolutamente nada acontece sem a permissão do Senhor. E se nós somarmos a isso a ideia que tudo aquilo que Deus faz é bom e que Ele atua para o nosso bem, nós certamente estaremos convencidos, irmãos, que até mesmo essa tribulação do tempo presente resultará em bênçãos para cada um de nós. E essa tem sido a minha visão atual com relação ao isolamento que nós estamos passando. Porque mesmo estando obrigatoriamente isolados em nossos lares, nós ainda assim, irmãos, nós temos motivos para agradecer. E até mesmo para aprender. E essas são as aplicações que nós podemos ver nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos de 9 a 18, onde nós veremos o apóstolo Paulo preso na cidade de Roma, involuntariamente isolado dos seus amigos, mas com seu coração grato por poder desfrutar das bênçãos de Deus. Por esse motivo, a primeira recomendação que eu trago aos irmãos
é que durante esse tempo de isolamento, você procure valorizar mais as pessoas ao seu redor. A primeira recomendação que trago aos irmãos nessa manhã é que durante este tempo de isolamento, você procure valorizar mais as pessoas que estão ao seu redor. Mais uma vez, lendo a palavra do Senhor, a partir do versículo 9, Paulo vai apresentar aquela que era a sua realidade no momento. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, ele me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, e somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, eu mandei-o até Éfeso. De acordo com o contexto, irmãos, Paulo estava pela segunda vez preso na cidade de Roma, mas em um panorama totalmente diferente daquilo que aconteceu em sua primeira prisão. Porque enquanto na primeira prisão Paulo teve o privilégio de ser alojado em uma prisão domiciliar, tendo a liberdade de receber os seus amigos e até mesmo de pregar o evangelho, nessa segunda prisão Paulo estava em um lugar úmido, escuro, frio, provavelmente acorrentado, e privado da companhia de seus amigos. E ao que tudo indica, Paulo, nessa ocasião, ele já estava julgado e condenado à morte. Pelo menos essa era a sua convicção quando ele afirma no versículo 6 desse mesmo texto de 2 Timóteo capítulo 4, dizendo a seguinte verdade: quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Essa situação, irmãos, me fez lembrar muito daquelas cenas comoventes que nós temos visto, por exemplo, na Itália, onde nós temos inúmeros idosos morrendo sozinhos, sem poder ter o contato com seus familiares, sem ter a possibilidade de lhe dizer as últimas palavras. E eu acredito, irmãos, que diante da iminência da morte, o que essas pessoas mais gostariam é de ter o privilégio de estar ao lado daquelas pessoas que eles amam, mesmo que fosse por uma última vez. Talvez fosse essa a realidade do apóstolo Paulo nessa passagem. E é por esse motivo que, de forma tocante, ele pede para que Timóteo venha vê-lo com urgência. Porque diante da iminência da sua morte, Paulo não queria estar sozinho, o que infelizmente era a sua realidade neste momento. Demas, que era um dos seus cooperadores mais próximos, havia o abandonado. E ao que tudo indica, assim como o próprio Paulo afirma nesse versículo, ele havia abandonado o ministério para viver secularmente. Os demais, como Crescente, Tito, Tíquico, estavam igualmente distantes do apóstolo Paulo, mas por causa das responsabilidades ministeriais de cada um, o que também incluía o próprio Timóteo. E o único que ainda permanecia ao lado do apóstolo Paulo, e isso creio eu de forma restrita, era Lucas. E para um homem, irmãos, que sempre esteve cercado de pessoas, passar os seus últimos momentos neste mundo sozinho era uma prova difícil demais. Durante esse tempo de isolamento, Paulo aprendeu a reconhecer até mesmo o valor daqueles que antes não lhe eram tão essenciais, como o próprio João Marcos, que o havia abandonado na sua primeira viagem missionária, até mesmo trazendo um certo constrangimento entre ele e Barnabé. Mas agora perceba que, estando Paulo sozinho, até João Marcos se tornou essencial para ele. Pois ele diz aqui no versículo 11 a Timóteo que ele deveria trazer João Marcos porque ele era necessário, como ele mesmo afirma aqui no versículo 11. E talvez seja essa uma das lições que o Senhor queira reforçar aos nossos corações através desse isolamento obrigatório que nós estamos passando. Porque é justamente nesse tipo de isolamento, irmãos, que nós percebemos o valor e a importância que as pessoas representam em nossas vidas e de quão necessário elas são. Assim como preguei recentemente, irmãos, ninguém foi criado para viver sozinho. É por esse motivo que Deus faz com que o solitário viva em família, e aí nós temos a base do Salmo 68, versículo 6. É por esse motivo que eu acredito que ao longo da nossa vida, o Senhor vai nos permitir encontrar amigos que sejam mais chegados do que o irmão, como Provérbios, capítulo 18, versículo 24, vai nos ensinar. E é por esse mesmo motivo que ele faz com que a sua igreja viva em comunidade, como nós podemos ver no início da igreja, lá em Atos, capítulo 2. E eu confesso, irmãos, que este isolamento me fez valorizar ainda mais a presença de vocês. Porque o fato de visitar a igreja como tenho feito e não poder ver os irmãos sentados e interagindo nos cultos,
Isso tem me trazido muita tristeza. Mas foi essa mesma tristeza que me fez perceber quão necessário vocês são para mim. Não somente por serem as minhas ovelhas, mas por serem os meus cooperadores, por serem os meus amigos, mas também por serem os meus irmãos em Cristo. E é justamente, irmãos, por estar longe de vocês que eu aprendi a valorizar ainda mais as palavras do salmista no Salmo 133, versículo 1, quando ele diz: quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Do mesmo modo, irmãos, eu devo reconhecer que esse isolamento obrigatório me levou a dar muito mais atenção à minha família. E eis uma das grandes bênçãos que eu tenho desfrutado durante esse tempo de isolamento. Porque, por muitas vezes, a minha família se viu isolada por causa das minhas atividades ministeriais. E, irmãos, tem sido realmente uma grande bênção desfrutar desse tempo com eles. Porque nós estamos interagindo mais, nós estamos nos divertindo mais, nós estamos orando mais, nós estamos aprendendo muito mais a palavra do Senhor. E tudo isso juntos. E eis a grande bênção, irmãos, e eis o grande motivo pelo qual nós podemos agradecer a Deus por esse motivo, por esse tempo de isolamento. Porque Deus, apesar dessa dificuldade presente, ainda assim tem nos abençoado. E o fato de nós podermos, durante esse tempo de isolamento, valorizar ainda mais as pessoas, é de fato um aprendizado que nós podemos levar ao longo de toda a nossa vida. E isso, sem sombra de dúvida, é uma das grandes bênçãos que Deus tem proporcionado a nós durante esse tempo de isolamento. Por sua vez, irmãos, a segunda recomendação é que durante esse tempo de isolamento, você procure se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. A primeira recomendação é que você aprenda a valorizar mais as pessoas durante esse tempo de isolamento. A segunda recomendação é que você procure se dedicar mais ao estudo da palavra de Deus. E isso nós temos como base o versículo 13. Porque veja o pedido de Paulo curioso que ele faz no versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Meus irmãos, Paulo estava preso, isolado, em uma cela fria e provavelmente acorrentado. Mas ainda assim permanecia dedicado à leitura e ao conhecimento da palavra de Deus, como pode-se ver nesse versículo. É impressionante saber que Paulo continuava apegado e empenhado em seus estudos teológicos, mesmo que estivesse numa situação muito difícil como a que ele se encontrava nesse momento. Eu acredito que a maioria de nós, irmãos, em situações similares a essa, iria realmente se preocupar em atender às necessidades mais básicas, como ter o que comer, como ter o que beber. Mas, irmãos, talvez Paulo estivesse com sua mente voltada aos ensinos que recebera da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é um alimento muito mais nutritivo do que qualquer um outro, já que é o único alimento que pode saciar a nossa alma. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um dos que experimentaram este rico alimento espiritual, e isso durante um período de grande tribulação. E em suas palavras, no texto de Jeremias, capítulo 15, no versículo 16, ele diz a seguinte verdade: quando achei a tua palavra, logo a comi, e as tuas palavras foram-me gozo e alegria para o coração. Este, por exemplo, era o mesmo entendimento do apóstolo Pedro, quando em sua carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele faz a seguinte recomendação: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E creio que essa era a mesma convicção do próprio apóstolo Paulo, quando ele faz a seguinte citação no capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa, irmãos, deve ser a nossa mesma convicção durante esses dias de isolamento. Nós devemos aproveitar mais esse tempo que Deus tem nos dado para poder ler mais a palavra do Senhor.
para poder estudar mais, para poder aproveitar a bênção que tem sido desfrutar de mensagens doutrinárias edificantes que tem sido compartilhada por diversos pastores sérios e fundamentalistas durante esses dias. Nós devemos aproveitar mais esse tempo para os nossos cultos familiares. Nós devemos aproveitar este tempo de isolamento para os nossos devocionais pessoais. Nós devemos aproveitar este mesmo tempo para ler um pouco mais de livros teológicos, livros com temas bíblicos. Nós devemos aproveitar este tempo, irmãos, para decorar versículos. Ao mesmo tempo, nós devemos aproveitar este tempo para meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, assim como nos recomenda o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8. Porque somente dessa forma nós teremos condições de cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus nos exige, e aí, somente aí, nós seremos prósperos e bem-sucedidos. A palavra de Deus, irmãos, é sem sombra de dúvidas a grande bênção que nós temos em nossas vidas. E se Deus permitiu que nós estivéssemos um pouco mais em casa, com um pouco mais de tempo, é porque certamente Ele quer que nós dediquemos mais tempo à leitura, à meditação e ao estudo da sua palavra. Então, irmãos, a recomendação é: aproveite. Aproveite esse tempo para poder estudar. Aproveite esse tempo para colocar a sua leitura bíblica em dia. Aproveite esse tempo para poder ler mais livros. Aproveite esse tempo para poder ouvir as mensagens e, quem sabe, até mesmo realizar muito mais cultos familiares. Porque essa, sem sombra de dúvida, pode ser uma grande bênção que Deus tem nos dado durante esse tempo de isolamento. A terceira recomendação, irmãos, é que durante esse tempo de isolamento você procure reagir positivamente às situações adversas, seguindo assim um bom exemplo de Cristo Jesus. E nós temos como base os versículos de 14 a 16. Paulo faz a seguinte afirmação: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, isso já no versículo 16, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Paulo, nesse trecho, irmãos, ele relata a Timóteo um breve panorama das tribulações que lhe ocorreram durante o seu julgamento em Roma. E parte das dificuldades foram causadas por um homem chamado Alexandre, que ele denomina como latoeiro. Algumas pessoas acreditam que se refere ao mesmo Alexandre que Paulo cita lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20, que ao lado de Himeneu se infiltrou na igreja de Éfeso, trazendo grande oposição e trazendo grandes dificuldades ao ministério do apóstolo Paulo naquela cidade. Já outros acreditam que o Alexandre citado aqui, ele se refere a um dos fabricantes de ídolos também da cidade de Éfeso, que se viu prejudicado por causa daquela ocasião, daquele evento que ocorre em Atos capítulo 19, versículo 23, quando Paulo ele liberta, por meio do Evangelho, uma jovem adivinhadora, o que consequentemente trouxe grande prejuízo financeiro àqueles que eram seus donos. Mas o fato relevante, irmãos, que eu realmente gostaria que os irmãos se atentassem, é que Alexandre, seja ele quem for, ele trouxe ou foi o causador de muitos males ao apóstolo Paulo. E ao que tudo indica, ele se tornou um grande opositor do seu ministério, e a oposição, ao que parece, não se limitava apenas ao fato de negar a palavra, como o próprio Paulo cita para nós no versículo 15. Mas ele realmente se empenhou em prejudicar o apóstolo Paulo. É por esse motivo, irmãos, que eu acredito que este mesmo Alexandre tenha sido uma das pessoas que testemunharam contra o apóstolo Paulo durante o seu julgamento. E devemos considerar um fato realmente importante, porque no versículo 16, Paulo está dizendo que ninguém foi ao seu favor em sua primeira defesa. Na verdade, todos o abandonaram. Então, se Alexandre o latoeiro testemunhou contra o apóstolo Paulo, as suas acusações acabou sendo preponderante para não somente o julgamento, mas também a condenação posterior do apóstolo Paulo. E essa cena, irmãos, ela me fez lembrar muito daquele que foi o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo, onde havia apenas acusadores e ninguém, nem mesmo seus discípulos, estavam próximos para poder testemunhar ao seu favor ou, quem sabe, até mesmo trazer uma palavra de consolo. Mas as semelhanças, irmãos, elas não param por aí. Porque Paulo, mesmo diante dessas afrontas, ele reagiu positivamente a cada uma delas, seguindo assim o bom exemplo de Cristo Jesus. Isso fica muito evidente para nós quando vemos Paulo entregando Alexandre ao julgamento de Deus, não ao seu próprio julgamento.
E Paulo estaria fazendo exatamente aquilo que Pedro cita para nós no texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, com relação a Jesus Cristo. Porque nesse texto Pedro diz o seguinte, que Cristo, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Por sua vez, a boa postura do apóstolo Paulo, seguindo o bom exemplo de Cristo, também está relacionada àqueles que o abandonaram. Porque assim como ele afirma no versículo 16, muitos o abandonaram, muitos o deixaram na mão. Mas Paulo, veja que no versículo 16, acaba intercedendo por cada um deles. E isso nós podemos ver no final do versículo, quando ele diz ou pede a Deus, que isso não lhe seja posto em conta. Paulo, na verdade, irmãos, estava intercedendo por essas pessoas. Paulo, na verdade, também estava seguindo o bom exemplo de Cristo Jesus, principalmente na cruz, quando o nosso Senhor, diante dos seus acusadores, diante daqueles que o ultrajavam, dizia e pedia ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, aqui nós temos bons exemplos de como nós devemos reagir positivamente diante de situações que nos são contrárias ou adversas. Eu digo isso porque muito se discutiu de como nós crentes deveríamos nos portar diante da interrupção dos nossos cultos. E a resposta aqui para essa pergunta, irmãos, ela é muito simples. Nós, como crentes em Jesus, nós devemos nos portar como verdadeiros discípulos de Cristo. Primeiro, sendo obediente às autoridades. Segundo, demonstrando amor para com o próximo. Terceiro, honrando e cuidando dos nossos irmãos mais velhos, mais experientes. E também sendo prudentes como as serpentes. O mundo, irmãos, ele não espera um comportamento diferente de nós. O mundo espera que nós venhamos ser testemunhas do bom exemplo de Cristo Jesus. E certamente, irmãos, se durante esse tempo de adversidades, se durante esse período que nos é adverso, que é contrário àquilo que nós gostaríamos que acontecesse, se nós conseguirmos demonstrar o bom testemunho de Cristo Jesus, certamente essa será uma grande bênção pela qual nós também poderemos agradecer a Deus depois que esse tempo passar. Então, até aqui, irmãos, nós temos 3 recomendações. A primeira delas é que você aproveite esse tempo de isolamento para poder se aproximar mais das pessoas, para que você possa reconhecer mais o valor das pessoas que estão ao seu redor. Por sua vez, a segunda recomendação é que você aproveite esse tempo para estudar a palavra de Deus, para que você possa meditar, para que você possa realmente buscar o conhecimento do Senhor através das Sagradas Escrituras. A terceira recomendação é que mesmo nos momentos adversos, mesmo nas situações adversas, você continue seguindo o bom exemplo de Cristo Jesus, como podemos ver claramente através dessa postura do apóstolo Paulo. E para nós terminarmos, a quarta e última recomendação, irmãos, é que durante esse tempo de isolamento, lembre-se que você sempre estará sendo cuidado por Deus. Durante esse tempo de isolamento, lembre-se que você está sob os cuidados de Deus. E é isso que pode ficar muito claro para nós a partir dos versículos 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, como fica bem evidente nesse texto, a situação do apóstolo Paulo ela não era nada fácil. Porque ele estava encarcerado em uma cela insalubre, isolado dos seus companheiros, duramente perseguido por seus inimigos, injustiçado, abandonado e com a certeza e convicção que iria morrer. Essa cena seria desesperadora para muitas pessoas. Esse seria um panorama desesperador para muitos. Mas em tudo isso você percebe que o apóstolo Paulo ainda conseguia transmitir paz. Porque mesmo naquele lugar tenebroso, mesmo no escuro e isolado dos seus amigos, Paulo pôde sentir mais uma vez a presença fortalecedora do nosso Senhor Jesus Cristo. A ideia apresentada por ele aqui, irmãos, é algo muito interessante. Porque Paulo, ele coloca Jesus ao seu lado como aquele que lhe presta auxílio, como aquele que lhe dava assistência, como aquele que cuida, que consola e que fortalece. E observando principalmente o livro de Atos, nós iremos perceber que essa presença fortalecedora de Jesus foi algo constante no ministério do apóstolo.
Tanto é que eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem em algumas leituras, sendo a primeira delas no texto de Atos, capítulo 18, Atos, capítulo 18, dos versículos 9 a 10. Atos, capítulo 18, versículos 9 e 10. A palavra do Senhor diz o seguinte, irmãos. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. A segunda referência que nós podemos ver a este respeito se encontra bem próximo aí, em Atos capítulo 22, agora dos versículos de 17 a 21. Atos capítulo 22, versículos de 17 a 21. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho ao meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas veja o versículo 21 agora. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. A terceira e última referência que gostaria de trazer aos irmãos está exatamente aí do lado. Atos capítulo 23, no versículo 11. Porque diz o seguinte, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois no modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças na cidade de Roma. Perceba, irmãos, que a presença de Jesus na vida e no ministério do apóstolo Paulo foi algo constante e ao mesmo tempo permanente. E isso certamente está em consonância com as promessas que ele mesmo fez, não somente ao apóstolo Paulo, mas a todos nós. Por exemplo, como poderíamos esquecer da promessa do Senhor em Mateus capítulo 28, versículo 20, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou até mesmo Isaías capítulo 41, versículo 10, quando o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E um dos meus textos preferidos nesse sentido, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. A presença de Jesus, irmãos, somada aos seus cuidados, foi mais do que suficiente para que o apóstolo Paulo, apesar das dificuldades que passava, pudesse cumprir a sua missão. Porque a ideia que está sendo apresentada para nós no versículo 17, e aí, claro, convido aos irmãos para que voltem ao nosso texto, 2 Timóteo, capítulo 4, agora no versículo 17, é que Paulo, apesar das dificuldades que estava passando, apesar de estar sendo julgado e quem sabe até mesmo já ter sido condenado à morte, ele teve a oportunidade de cumprir a sua missão, que era pregar o Evangelho. Porque veja o versículo 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. A ideia aqui, irmãos, é muito importante, porque, ao que parece, durante o seu julgamento, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Não somente aos gentios que estavam assistindo, mas creio eu que também às autoridades que estavam o julgando. E isso, sem sombra de dúvida, deve ser considerado como uma grande vitória para o apóstolo Paulo. E isso até mais, porque somada a essa grande dificuldade que ele estava passando, somada às perseguições que por meio de Alexandre que estava sendo imposto, a partir do versículo 18,
como nós podemos ver aqui, na verdade, desculpe, no versículo 17, nós podemos perceber que também havia uma grande oposição por parte de Satanás. E aqui, irmãos, eu particularmente acredito que o leão citado por Paulo aqui nessa ocasião era uma referência clara a Satanás, que assim como Pedro descreve lá no texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele anda ao nosso derredor como um leão rugindo, procurando apenas uma oportunidade para nos devorar. E para isso, como sugere o versículo 18, Satanás ele preparou diversas armadilhas, obras malignas, para impedir o apóstolo Paulo de cumprir a sua missão. E o propósito, obviamente, era muito claro, era impedir a pregação do Evangelho e levar o apóstolo Paulo a negar a sua fé. Mas Paulo, irmãos, ele tinha plena confiança que Jesus não somente iria livrá-lo das obras do diabo, mas que daria também a ele a sua a esperada redenção final. E aí me vem à mente nesse momento o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39, quando Paulo faz a seguinte afirmação: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-me do amor que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é a esse Jesus que cuidou, que consolou, que fortaleceu, que protegeu, que ensinou, que amou, que Paulo dedica toda a glória no final do versículo 18. Pois o Senhor me livrará também da obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pois bem, irmãos, então, através desse texto, nós podemos perceber que durante esse tempo de isolamento nós temos muitas bênçãos, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Primeiro, porque obviamente nós estaremos tendo tempo para reconhecer mais o valor das pessoas. Segundo, porque nós estamos desfrutando de mais tempo para poder meditar e aprender da palavra do Senhor. Terceiro, que isso nos trouxe a possibilidade de demonstrarmos um bom testemunho, seguindo o bom exemplo de Cristo Jesus. E, claro, por fim, nós teremos esse tempo para poder reconhecer os cuidados de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu espero, irmãos, que essa meditação possa ter falado ao seu coração e que isso possa lhe fortalecer ainda mais durante esse tempo de isolamento e até mesmo lhe trazendo muito mais motivos para que você possa agradecer ao Senhor. Então, que a palavra de Deus abençoe a cada um dos irmãos, que nós possamos estar juntos brevemente, assim espero eu, e que nós possamos continuar gratos, com os nossos corações exultando e glorificando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.